Pois bem, chegou a hora de falarmos sobre o nosso tema. Muito obrigado por estar aí, pronto para mais uma. Eu tenho aqui no estúdio o pastor apóstolo Elsandro Lubrano Vicente, o comentador residente aqui do nosso programa. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Quero saudar a si, também saudar a todos que nos ouvem em casa. E como é habitual, a minha oração é que enquanto o programa estiver a decorrer, o Espírito Santo possa, de facto, providenciar aquilo que as pessoas precisam, em nome de Jesus. Muito obrigado. Também tem aqui do meu lado direito João Miese, ou simplesmente Dr. Metucha. Muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Ismael. Muito obrigado, reverendo apóstolo Vicente. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Olha, começamos agora. E antes de mais, eu quero ler o capítulo 5 da segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, versículos de número 10. Se você tiver Bíblia, onde está, eu pedi que você preparasse a sua Bíblia, do seu bloco de notas. Eu vou basear aqui a leitura inicial para fazer a abertura deste programa. E hoje aqui, como eu tenho estudiosos aqui, todo mundo tem Bíblia em papel. Aqui não tem todos com Bíblia digital. Hoje ninguém está aqui com Bíblia no telemóvel, estão todos com Bíblia em papel. E graças a Deus por isso. E veja, o que diz a Bíblia? Capítulo 5, versículos de número 10, segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejam também manifestos. Portanto, o texto que eu li está em 2 Coríntios, capítulo número 5, versículos 10 e 11. Pastor apóstolo Vicente, começa por si. Baseado aqui, portanto, nas Escrituras, aparece aqui então o tribunal de Cristo. Diz que todos nós devemos estar diante do tribunal de Cristo. Para quem nos ouve, já para começar a esclarecer, pastor, o que é o tribunal de Cristo? Bem, para começar, não é, já mesmo para analisar esse texto que foi lido, não é, que diz que nós todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas. O facto aqui de as obras praticadas serem exaltadas neste tribunal, a primeira coisa que deve-se entender, e o cristão deve entender, é que o tribunal de Cristo, para o cristão, não é um tribunal para condenação. Essa é a primeira coisa que tem que ser compreendida. Porque senão esse texto entraria em choque com o texto que fala de salvação, nesse caso Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz que nós, pela graça, somos salvos mediante a fé. Efésios 2, 8 diz assim: e isto não vem de nós, não vem de vós, diz Paulo, não vem de nenhum crente, é dom de Deus. E diz, não das obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo aqui está a falar que no tribunal de Cristo vai ser julgada a obra. Quer dizer que é um tribunal que é segundo e de acordo com a obra. Mas não é, para o cristão que está a me ouvir, algo que deve colocar o cristão a temer, com medo, em terror, em susto, em espanto. Embora deve lhe colocar de sentido. Mas é um tribunal de julgamento. Tem julgamento. Ok, quem é julgado nesse tribunal? Portanto, para quem é que é este tribunal? Este tribunal é para todo cristão, todo aquele que nasceu de novo, nasceu de Cristo. Todo mundo, não pensa que isso é só para o pastor, ou só para o evangelista, ou só para julgar a obra do ministro de Deus. Todo filho de Deus vai passar nesse tribunal. E esse é um tribunal diferente, não é, do juízo do trono branco, onde nós vamos ter um julgamento de condenação. Esse tribunal é diferente, né? Essa palavra até, acredito que o doutor vai poder dar uma chega no grego. A palavra tribunal aqui vem do grego bema, que fala de tribuna, fala de pódio. É o conceito que nós temos nos Jogos Olímpicos. Então, é diferente daquilo que é, por exemplo, juízo do trono branco, onde não existe ali nenhum pódio, nenhuma tribuna. Ninguém vai ser condecorado nem galardoado. Juízo do trono branco é para condenação. Esse é o tipo de tribunal que o homem tem que ter medo. Então, vou deixar aqui então, para o doutor poder doutor, abrir um pouco mais sobre isso. Nós estamos diante do tribunal de Cristo, segundo as Escrituras. Então, vou fazer a mesma questão. O que é esse tribunal e qual é o objetivo desse tribunal? Obrigado pela palavra. Antes até de falar do tribunal, gostaria ainda de voltar um pouco, porque
o que vai acontecer antes do tribunal que vai determinar o que é o tribunal. Muito bem. Segundo 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, a Bíblia fala sobre a ressurreição. A Bíblia diz que haverá um sinal dado, quer dizer, o sinal dado para os que estão mortos para ressuscitar. Depois haverá o arcanjo, o som do arcanjo, o arcanjo grita. Quando grita, o dragão para cair, para deixar passagem livre, porque todos os lugares que vemos a presença do arcanjo, fica a saber que há um combate aí. O dragão do Apocalipse 12 deve descer, e depois haverá o som da trombeta. Ou seja, se aparecer o arcanjo é porque naquela esfera há um combate. Sim. Agora, depois haverá o quê? Haverá o som da trombeta, para dizer que vamos. Porque essa aqui é a segunda trombeta, porque a primeira trombeta já nos ajuntou na cruz, e a segunda trombeta agora... Então, qual é o estado que a igreja vai subir lá no tribunal para saber o que é aquele tribunal? A igreja já vai subir de uma maneira perfeita. Já vai estar perfeita. Por isso ele não vai chegar lá para ser condenado. Os que estão me acompanhando vão me suportar um pouco, porque eu uso mais a lei do Eclesiastes 1. A lei do Eclesiastes 1:9, quer dizer, não há coisa nova. Se você quer explicar bem o futuro, tem que ver o passado. Muito bem. Porque tudo que está no futuro já estava no passado. Isso, Romanos 15:4, que tudo que for dado escrito pelo nosso ensinamento foi escrito. Então, nós vamos ver sombra para ver bem a realidade. A realidade. Se nós olharmos no livro do Gênesis 24, 60 até 63, vamos ver que o servo do Abraão chegou junto com a mulher. A mulher estava a descer no Carmelo, porque houve dois trabalhos. Havia trabalho do servo e havia trabalho do Carmelo que leva. Os dois, o trabalho dele era para ajudar a mulher para ficar perfeita. Porque isso é o ministério. O Carmelo é o ministério do Efésios 4, que estamos a pregar para levar até a igreja na perfeição. Então, a Bíblia diz que Isaac saiu, foi meditar no campo, que era tempo da colheita. Quando chegou no campo, olhou. E viu. E a Rebeca também olhou. Mas o trabalho começou ainda no poço. No poço, quando o servo foi. Encontrou no poço, mas o trabalho foi acabar no campo. Quer dizer, quando chegaram no campo, o trabalho ficou perfeito. Então, é isso aí, João 4. O trabalho começa no poço com a mulher samaritana. Mas agora, quando chega João 4:35, Jesus está falando nos discípulos: olha o campo. Olha agora o campo. Uau. Porque o trabalho começa no poço, acaba no campo, para dizer já está feito. O trabalho já está perfeito. Então, como o trabalho já está perfeito, daí agora que a mulher deve ir. A mulher deve se encontrar com o homem. Então, para a mulher se encontrar com o homem, se você olhando, Jesus disse que ele foi preparar os lugares. E se olharmos 1 de Reis, capítulo 3, no versículo 1, vai ver que quando Salomão se encontrou com a filha de Faraó, a Bíblia diz que ele amou. Lhe levou na cidade de Davi, mas não lhe levou na casa, só na cidade. Na cidade. Porque a casa não foi ainda preparada. Ele deve edificar ainda, depois virá buscar a mulher para lhe levar lá. Está vendo? É aí o problema que está. O Cristo disse que eu fui preparar os lugares, mas antes de preparar o lugar, já nos amou. Já nos levou dentro da igreja, que é a cidade. Mas foi preparar o lugar. Quando ele foi preparar o lugar, se você olhando 1 de Reis, capítulo 9, versículo 24, a Bíblia diz que Salomão edificou agora a casa, pegou a mulher, lhe levou até no Milô. Aquele Milô, para os que estão me acompanhar, Milô era uma cidade, era a construção do Milô, o pai que tinha começado, Davi.
tinha começado já a construção do Milô, 2 de Samuel capítulo 5, no versículo 9, mas não tinha acabado. Agora, havia uma brecha entre a cidade de Milô e Betel. Agora, quando Salomão chegou para acabar de edificar tudo, depois levou a mulher. Por quê? Porque o trabalho da salvação começou, mas o pai começou, mas era preciso Jesus acabar com o trabalho da salvação. Então, havia uma brecha entre o céu e a terra. Mas Jesus acabou aquela brecha. Aquela brecha vai acabar quando? No dia do arrebatamento. Que não haverá mais a brecha entre o céu e a terra, porque nós que somos da terra já vamos subir. Completamente. É isso aí. Então, quando nós vamos subir, é aí agora que nós vamos se ajuntar naquele que nós chamamos tribunal. Certo. O tribunal, já estamos a subir no estado perfeito. Quer dizer, não estamos aí buscar a salvação. Não. Estamos aí buscar as recompensas. Okay. Tem muita coisa para falar sobre as recompensas. Hoje, pastor, hoje já temos umas recompensinhas, mas existem as recompensas que vamos receber lá no tribunal, que, conforme o apóstolo explicou, Bema, Bema que significa degrau, aquele degrau, porque quando o apóstolo Paulo estava a falar isso, ele conhecia o jogo olímpico como era. No tempo dele, as pessoas subiam nos degraus para receber coroa. É isso a palavra tribunal aí. É bema, degrau. Okay. Degrau para subir, para receber recompensa. Certo. Não é para receber a salvação. Aqui estamos a receber recompensinha. É aquela recompensazinha. Porque se você olhando a nossa irmã Ruth, Ruth, quando foi dormir nos pés do Boaz, Boaz colocou 6 medidas da recompensa na roupa dele, mas faltou uma medida. Uma medida que vai receber no dia do casamento. Quer dizer, aqui estamos a receber ainda 6 medidas, mas existe uma medida que vamos receber no tribunal. Amém. E conforme o apóstolo falou, gostei bem muito. O apóstolo disse que para os crentes, para não ficar com medo. Tamar não tem medo. Tamar não tem medo do julgamento de Judá, porque sabe, aquele que vai lhe julgar é o marido dela. Aquele que vai lhe julgar tem semente dela. Agora não tem como me matar lá, porque se quer me matar, vou te apresentar as tuas coisas. Por isso Tamar não tem medo disso. Doutor, e o apóstolo também. Aqui falou-se que o julgamento, nesse caso esse tribunal, não é para crente. Mas por que passar para o tribunal? Se não é para crentes, se já estão salvos, por que tem necessidade de passar pelo tribunal? E em João capítulo 5, versículos de número 24, Jesus Cristo diz o seguinte: na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Em outras versões dizem não entrará em juízo. Certo. Portanto, se aqui no capítulo 5, versículos 24, Jesus Cristo disse que não entrará em juízo aquele que crê nele, que crê na vida eterna, ele diz, passou da morte para a vida. Se não há, de facto, a necessidade de passar em juízo, por que passar pelo tribunal? Apóstolo Vicente. Bem, como foi dito aqui, o tribunal, não é? Ele, por exemplo, na sociedade em si, vamos olhar para a nossa sociedade. Nós temos os juízes que são magistrados no tribunal, mas nós também temos juízes no desporto. No atletismo, na ginástica, na natação, tem juízes. Mas a função do juiz que está no tribunal não é igual à função do juiz que está no desporto. Quando você faz ginástica, há juízes que dão pontos. Se você vai ganhar ouro, prata, bronze, vai ser em quarto ou quinto, os juízes julgam o que você faz. Enquanto você faz a performance, eles julgam o que você faz. Não é um julgamento para saber se você é atleta ou não. Já não é um julgamento para saber se você é apto para os Jogos Olímpicos ou não. É para definir o teu nível ali nos Jogos Olímpicos mediante a tua performance. É um coletivo de juízes que vai julgar. Esse é um diferente tipo de julgamento. Não é o julgamento de alguém que cometeu um crime, foi para o tribunal e vai ser condenado a entrar para a prisão. Mas não deixa de ser julgamento. Aquele julgamento de Bema, o Tribunal de Cristo, é um julgamento para avaliação do que você fez
né, com o talento que ele te deu. Isso nos levaria, né, a Mateus 25, né, que fala da parábola dos talentos. É uma avaliação do que você fez com a graça que ele te deu, né? E ele vai analisar, de facto, de acordo com aquilo que ele te deu, que você fez, vai avaliar as obras. Mas por que não é de condenação e não é igual a de João capítulo 5? Porque João capítulo 5 está a falar da vida eterna. E a vida eterna é condição básica. Se você não tem a vida eterna, você nem sequer está elegido para o tribunal dele. Porque quem não tem a vida eterna não aparece no tribunal de Cristo. Nem aparece. Okay. Ele nem analisa se você o quer, porque você não nasceu dele. Então, é por isso que quem está nos ouvindo tem que perceber que ainda assim convém considerar o tribunal de Cristo. Por quê? Porque ele distribui talentos para nós. E eu acredito que todos nós, cada um na sua área, recebeu talentos de Deus para servir o Senhor. Porque o que define, de facto, o que você recebe nesse tribunal, e vamos aflorar aqui um pouco mais daqui a pouco, é o que você faz para a glória dele. Né? Glória dele. Jesus fala um pouco sobre isso quando ele fala sobre os homens que faziam as coisas para ser visto pelos homens. E ele diz, quando vocês derem esmola, não faça como os fariseus hipócritas que tocam trombeta. E ele diz, em verdade vos digo que esses camaradas receberam. Ele falou, receberam a trombeta, porque ele quer ser visto. Então quando ele for visto, recebeu. E Jesus ali, em Mateus 7, ele fala sobre a necessidade de acumular tesouros no céu. E essa é um pouco a perspectiva, de facto, do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo vai revelar a quantidade de tesouro que você acumulou lá. Muito bem. Doutor Metocha, aqui foi profundo a trazer aqui algumas revelações interessantes. Muito profundo, eu estava querendo continuar a ouvir. Eu pergunto ao doutor, quando fala tribunal de Cristo, se há tribunal de Cristo, há outros tribunais também. Sim. Quais são os outros tribunais que existem e quais são as funções de cada uma delas, já para esclarecer muita gente que nos ouve? Ok. Aqui, quando o apóstolo Paulo estava a falar do tribunal de Cristo, porque existia ainda tribunal, antes ainda de espiritualizar, existia ainda tribunal dos homens também. Então, como as pessoas já conheciam os tribunais dos homens, por isso ele fala aqui o tribunal de Cristo, que é diferente do tribunal do trono branco. Okay. Porque o tribunal do trono branco é Ezequiel 1. Apocalipse. Ezequiel 1, quando Ezequiel viu a visão, ele primeiro é na sombra, depois é a realidade. Vamos lá no Apocalipse. O primeiro na sombra, porque olha, tudo que passaram era sombra das coisas vindouras. Estou no Hebreu capítulo 10, 1, também Colossenses capítulo 2, 16 até 17. Quer dizer, o que passaram são sombra. É por isso que eu disse que, para explicar bem o futuro, olhamos o passado. Não há coisa nova embaixo do sol. Então, o Ezequiel viu uma visão. Aquela visão que ele viu o trono. Ele viu o trono, mas viu isso na forma da nuvem. Ele dá que as nuvens, como que isso era de cristal, quando chegamos no Apocalipse, a Bíblia fala, Apocalipse capítulo 21, a Bíblia fala de cristal como cor da luz, e cor da luz, a Bíblia fala no Mateus capítulo 17, no versículo 2, que é cor branca. Quer dizer, aquele que os querubins levavam era o trono branco. Agora, não estão a levar isso para nós, porque vão levar isso lá, porque nós não vamos passar naquele tribunal. Nós estamos a passar primeiro no tribunal do Cristo, porque existe o tribunal de Cristo, existe o tribunal que chamamos de tribunal do trono branco. Certo. Então, para completar uma coisa aqui, quando fizemos a distinção dos tribunais, esse tribunal é chamado tribunal do Cristo também por quê? Porque tem relacionado com a esposa. Porque a Esther não pode entrar na festa sem receber coroa. Estou no livro de Esther, capítulo 2, no versículo 17. A Bíblia diz: primeiro a Esther recebeu a coroa, depois foi na festa. É a mesma coisa quando Sansão organizou a festa de 7 dias. A Bíblia diz: no fim da festa de 7 dias, aquele que vai interpretar a enigma
vai receber recompensa. Está vendo? Mas naqueles 7 dias havia uma conversa. Qual é aquela conversa? Entre eles estavam se perguntar, mas aquele enigma é o quê? Porque era enigma que o leão morreu. E no leão saiu mel. Quer dizer, era obra da cruz. Porque o leão morreu, que no leão saiu mel. Porque aquele leão aí é Gênesis 49. Leão da tribo de Judá. É nele que sai mel. E outra linguagem é a morte de Caná. Porque Caná era o filho de Cã. Quando chegou o momento de amaldiçoar, não em vez de amaldiçoar aquele que pecou, quer dizer, o Cã não lhe amaldiçoou. Amaldiçoou Caná, que era inocente. Mas a Bíblia diz: em Caná sai leite e mel. E no inocente. É aí que estamos a ir. Está vendo? Quando Caná, nós falamos no Sansão, que é o leão, quando morre, porque o problema da morte do leão, por isso eu estou falando do tribunal, tem a ver com a esposa. Porque Sansão desceu. Quando estava a descer, se encontrou com o leão para se encontrar com a esposa. Porque não pode se encontrar com a esposa sem a morte. Era preciso enfrentar o leão, passar na prova da morte, se encontra com a esposa. Quando se encontra com a esposa, deixou agora um enigma. Aquele enigma era 7 dias. Todo mundo a ter. Mas quem tinha o segredo daquele mistério, de enigma, era a mulher. Certo. A mulher que tinha o segredo de enigma. Porque ele que deve falar para todos os membros dele. Porque os que vão interpretar são membros da mulher, são da mesma nacionalidade. Certo. Agora, ele é a igreja que vai revelar o segredo da cruz para a sanção da recompensa. No tribunal agora que vai dar recompensa. Está vendo? Então, acho que vamos parar para orar, viu? Pode continuar, então, é preciso interpretar. Mas Sansão, para dar aquela verdade, era preciso mentir 3 vezes e a 4ª vez falou a verdade. Sim, porque aquela mentira já é escuridão. Porque a mentira é escuridão. 3 dias já. São os 3 dias. 3 dias, 3 horas na cruz. 3 horas na cruz. Na escuridão, depois a luz vem para dizer que tudo está consumado. A igreja agora recebe a verdade. Agora, essa verdade que nós estamos a explicar durante 7 dias, até no dia do arrebatamento, onde vamos ir no tribunal do esposo para nos dar agora recompensa. Uau. Tremendo. Agora, eu não sei se vamos parar para orar. Profundamente alegórico. Aliás, é interessante a forma como se consegue tirar a mensagem toda do Evangelho e o mistério até por detrás do tempo, 7 dias, né? E nós queremos em 7 anos de tribulação. Isso aí. Que são 7 anos com Cristo, né? E esses 7 dias aí, por exemplo, é muito bonita essa forma de tirar alegoricamente do Antigo Testamento a mensagem. Nós vemos como é que a Bíblia... Tirar da sombra para a realidade, né? Não, o que significa que a Bíblia só tem uma mensagem mesmo. Toda a Bíblia está em torno de uma única mensagem. Você, se não vê Cristo na Bíblia, você não leu a Bíblia. Então, se você não vê Cristo em Gênesis, não leste a Bíblia, se não vê Cristo em Êxodo, então é fantástico. Daqui a pouco estou aqui ainda a processar. Não, o doutor está pronto para nos aquecer mesmo. Não está nos dar tréguas hoje. Pastor Vicente, referi-me assim, como é que se dará essa entrada de galardão? Por que galardão? Qual é o critério da entrega do galardão? Isso está exposto na Bíblia Sagrada? Bem, nós temos alguns versículos que falam, né, sobre a questão do galardão. Paulo diversas vezes falou, por exemplo, se quem puder aí abrir um instante comigo, por exemplo, em Filipenses capítulo 3, Paulo dá uma deixa sobre isso, né? Filipenses capítulo 3, vamos lá no instante. Paulo, inclusive, chegou a comparar a busca por esse prêmio ao corredor, né, ao atleta. Justamente porque no tempo de Paulo a cultura era muito forte em termos de Jogos Olímpicos. Isso jogo já existia. Em Coríntios até havia uns jogos específicos da cidade de Coríntios. Ele diz aí, por exemplo, em Filipenses, não é? Versículo 12: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E ele diz o quê? Para o prêmio. Aqui ele já fala de prêmio. Para o
prêmio da soberana vocação. Ele não está dizendo aqui prêmio da salvação, está a dizer prêmio da vocação. Preste atenção ao termo. Prêmio da vocação. O que é a vocação? A vocação é aquilo que todo cristão, todo filho de Deus encontra depois dele nascer de novo. Não é? Porque você não inventa a vocação vem de Deus. Em Efésios, no capítulo 2, por exemplo, você vê que no versículo 10, né, depois de ele ter dito que a obra não participa na tua salvação, porque é um dom de Deus, ele depois no 10 diz assim: porque nós somos feitura dele, criadas em Cristo Jesus. Agora olha o que ele diz: para boas obras. Ou seja, as obras não me salvam, mas eu sou salvo. Amém. Para as boas obras. Boas obras. Amém. Amém. Então tem obras aqui que ele preparou de antemão. Paulo em Filipenses diz que existe um prêmio da soberana vocação. Soberana vocação porque quem é o autor dessa vocação é o Senhor. E ele faz questão de falar do prêmio. Então esse prêmio, né, ele apresenta de facto aos irmãos como algo que todo cristão devia de facto viver atentando para. Porque há muita gente, infelizmente, que não viva tentando para o prêmio, não viva tentando para a coroação, não viva tentando para o galardão. É muito baixo para um cristão se contentar só com a salvação. A salvação é uma porta de entrada. Você entrou, teve acesso, mas tem muita coisa diante de ti. Sabe, uma pessoa que não vive a pensar nesse galardão é tipo que o povo de Israel passou para outra banda do mar. E aqui vou entrar um pouco na arena das alegorias, embora nem muito a minha área. Confesso que sou um fraquinho nas alegorias, mas penso que vou melhorar. Agora estou a ouvir mais o doutor, vou melhorar. Mas, por exemplo, ali naquele episódio do Mar Vermelho, nós vemos que o Mar Vermelho representa a salvação. Eles passam para o outro lado, aqui diz até que representa o batismo, né? Eles passam para o outro lado e, estando do outro lado, eles têm um caminho. Eles não chegaram na terra prometida. Eles simplesmente estão num outro lugar, numa outra dimensão, livres do inimigo faraó e prontos a serem livres para fazer a vida deles. Pelo braço do Senhor isso foi feito. Então, quando eles estão do outro lado, há festa ou não há? Há alegria ou não há? Mas já estão na terra prometida? Amém. Não. Eles têm um caminho a fazer. Então, esse caminho que eles fazem é para eles levar ao lugar que Deus disse que eles chegariam, que seria o lugar deles. Mas se um cristão é salvo e não se preocupa com galardão, é tipo ficar ali no outro lugar, no deserto, toda a vida relaxado, né? E sem se preocupar com algo melhor que está reservado para ele dentro daquilo que Deus lhe propôs. Por isso é que Paulo fala de uma carreira. Pronto. Doutor Metucha, vamos outra vez apanhar aqui. Doutor Metucha, haverá diferenciação entre os galardões? E como é que é feita essa diferenciação? Vamos lá ver, tem todo mundo como crentes, e um dia terão diante do tribunal de Cristo e diz que as obras serão colocadas à mesa. Portanto, a recompensa vai ser de acordo às obras. Haverá gente que terá maior ou menor galardão, só para pessoas que estão nos ouvir e compreenderem. Ok, vou explicar. Para explicar, vou ler ainda Daniel. Vamos de novo na sombra. Sim. Aqui é uma coisa leve, mas vai nos ajudar para explicar uma coisa super importante. Livro de Daniel. Sim. Daniel capítulo 12. Vou começar no versículo de número 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que muito ensinam a justiça refulgerão como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui a Bíblia está a falar, os que mais ensinam vão brilhar como as estrelas. Significa, os que não ensinam nunca vai brilhar como as estrelas. Uau. Aqui já a Bíblia está a mostrar já uma diferença que vai acontecer no tribunal. Por isso você vai ver, quando os irmãos de José se encontraram com José, Benjamim não vai receber a mesma porção que o Rubem. Não pode receber mesmo. Por quê? Porque o Benjamim, a Bíblia diz que ele recebeu 5 porções. Mais que os irmãos dele. Mas por que ele vai receber 5 porções? Porque ele entende bem a mensagem da cruz. Por isso é diferente com os outros. Por isso que, se você olhando no livro do Gênesis... Por que diz que ele entende melhor a mensagem da cruz, doutor? Ok. No livro do Gênesis, a Bíblia disse que quando foram ter com José, compraram o trigo. Ao voltar, a Bíblia disse que José mandou colocar o cálice dele
no saco do Benjamim. Não é no saco de qualquer um. No saco do Benjamim, onde havia o cálice. Quando se fala de cálice, você vai ver quando aqueles servos chegaram lá, os irmãos de José falaram que no saco pela qual vão encontrar o cálice, aquela pessoa vai morrer. Significa que quando o saco dele já levava a obra da morte. Ele levava já a morte no saco, porque aquele cálice que vamos ver no Getsemani, que o Cristo disse, se é possível, tira esse cálice. É isso o cálice do Pai. Representa a cruz. Sim. O cálice, porque o José chamava do Benjamim meu filho. Sim. Então, Gênesis 43, chamava do Benjamim meu filho. Como ele chamava de filho, o cálice é do Pai e entregou no filho. Mas aqui estava no saco. Então, todos nós que temos a obra da mensagem, a nossa porção é diferente. A nossa porção é diferente. Eu gostei muito quando o apóstolo falou sobre essa diferença, coroa lá. Olha, o apóstolo Paulo disse uma coisa muito importante, que eu queria completar para acabar a pergunta. 2 de Timóteo 4, 7, 8. Ele disse que a coroa me foi guardada. Significa, ele está a trabalhar por causa daquela coroa. Grande ponto. A coroa está guardada. Não é salvação. Salvação ele já tem. Não está a se preocupar mais da salvação. Está a se preocupar mais do quê? Com a coroa. Da coroa. Por quê? Porque aqui no deserto nós já temos maná. Aqui no deserto nós já temos as frutas. Mas não é suficiente. Meu Deus do céu. Não é suficiente, porque há outras pessoas quando fica curado, quando fica, está a pensar que acabou aqui. Não. Convém fazer não. Grande ponto da mensagem. Está vendo? Não. Isso é só o maná. Isso é só o maná que estás a comer no deserto. Mas existe aquele que Apocalipse fala da recompensa maná escondida. Oh, Jesus Cristo. Agora, maná escondida não se come no deserto. Maná escondida se come lá. Porque nós comemos primeiro a maná aqui, aquela maná do sexto dia. Nós comemos a maná do sexto dia porque Israel comeu a maná do primeiro até quinto dia. Agora, nós comemos a maná do sexto dia, porque a maná do primeiro até quinto dia se apodrece, não pode dormir. Por isso Moisés morre, vai apodrecer. Todos eles acabaram lá. Noé, não sei o que, todos os patriarcas acabaram lá, apodreceram. Mas existe uma maná que morre na sexta-feira e passa outro dia, ressuscita. É uma maná que não apodrece. É isso que comemos, mas temos a esperança que aqui estamos a provar isso. Porque os 12 espiões, quando chegaram no deserto, trouxeram frutas. Aquela fruta era de quê? De Canaã. Mas era só para provar. Mas a abundância está lá. Por isso devemos trabalhar para receber isso. Aleluia. Não, deixa eu entender. Para baixar, né? Não, para baixar o nível por causa do. Os irmãos vão entender. Vamos baixar um bocadinho. O doutor Metuxa vai baixar um bocadinho. Sabe o quê? Na mesa do Salomão tinha aves, tinha também as vacas. Significa tem comida de cima e tem também comida de baixo. Então vamos baixar. Então explica isso numa linguagem que as pessoas conseguem compreender melhor. Numa linguagem simples, estou querendo dizer, aqui devemos trabalhar, por quê? Porque o trabalho que você vai fazer é isso que vai te pagar lá. Estou em 2 de Coríntios, olha, baixei mesmo. 2 de Coríntios 5, 10. A Bíblia diz: vamos receber recompensa de tudo que nós fizemos, bem ou mal. Aquele mal vem da palavra grega kakos. Kakos não significa pecado ainda. Significa coisa inútil. Nesse caso, o mal que está a se referir aí não é um pecado cometido. Não. É coisa inútil. Por isso que o apóstolo Paulo fala, 1 de Coríntios 6, 12, tudo me é permitido. Tudo.
Não é tudo que é Mas nem tudo útil. me convém. Ok, nem tudo é ok. Está vendo? Existe coisa que estamos a fazer aqui, não vai nos dar recompensa porque Nenhuma. são coisas mal, são coisas inúteis. inútil, é verdade. São coisas inúteis. E agora, devemos ver agora a posição da igreja em relação da Maria e Marta. Tá vendo? A Marta, ele está a cozinhar. Certo? Está a fazer coisa... Inútil. Está a fazer Não. coisa bom. Não é Mas mal, é não é bom. útil. É inútil. Ok. Mas a pessoa Para que os reis não é sentou inútil. é a Maria. Sentou onde? Nos pés. Por que sentou? Por causa do ensinamento. Uau. Ela agora escolheu coisa útil. Ou seja, o cozinhar não é Chama- pecado, mas Não é útil. pecado. Existe Jesus chamou a coisa... melhor sim. parte. Sim, existe coisa que fizemos, não é pecado, mas não é útil. Que não nos dará recompensa. Não tem recompensa. não Agora, tem as peso. recompensas nos será dado em relação das coisas úteis que estamos a fazer aqui, na Terra. Né? Ou vamos me suportar, por exemplo, veja aquelas pessoas que ganham mais as almas. Aquelas pessoas que têm aquela graça de tribo de Gad. De tribo de Gad. Porque de tribo de Gad a Bíblia disse expulsa 1000. Expulsa 1000, 2 expulsa 10.000. Quer dizer, tem aquela força aí. Existe as pessoas, o servo de Deus, filho de Deus, que tem força de filho de Gad de ganhar as almas. Quer dizer, ele sozinho vale que 1000 pessoas. Uau. Quer dizer, tem influência, tem possibilidade de levar multidão ao Cristo. Agora, aquela pessoa que tem a graça de tribo de Gad, não vai comparar ele com os outros. Veja o demoníaco de Gadara, porque ele era de tribo de Gad. Meu Deus Sim, do céu. ele era de tribo de Gad. A tribo de Gad tem força de ganhar muitas pessoas. Ele ganhou 10 cidades sozinho, sem passar na formação teológica. Os apóstolos até para ir pregar, foram dois, mas ele foi sozinho. E ganhou as 10 cidades. Não é necessidade porque ele é tribo de Gad. Ele tem força de levar multidão. Mas os apóstolos foram dois. Ele foi sozinho. E uma vez aí se encontraram com ele. Se encontraram com o demoníaco de Gadara. Estava expulsando os demônios. Foram já ter com Jesus. Encontraram uma pessoa aí que está expulsando os demônios no teu nome. Eles esqueceram que aquela pessoa tinha recebido a ordem de expulsar e de pregar no dia que ele foi curado. Porque Jesus disse, não nos segue, fica aqui. Agora aquele demoníaco de Gadara é a imagem da igreja. Quando Jesus nos salvou, Jesus nos curou, não queria para nós lhe seguir já. Vocês ficam aqui para fazer o trabalho de evangelização, para continuar o trabalho, porque tem galadão. É isso aí. Oh, aleluia. Há trabalho a ser feito. E esse é um ponto fundamental do dia de hoje. Despertar as pessoas para isso. Por As pessoas trabalho tem devem que ser trabalhar. feito. Todo cristão deve se sentir responsável. por isso. Direciono mesmo só a conversa para aí, já volto, que hoje o doutor veio mesmo para acabar conosco. Aqui tá Pastor Vicente, o Tribunal de Cristo é para crente, correto? Portanto, que foi dito aqui. Sim, Agora, eu crente. gostaria que você se direcionasse para as pessoas, porque se for feito para crente, é necessário ter alguma atitude que torne entitled, né? Ou seja, torne a pessoa acessível a esse Tribunal de Cristo. Quem vai passar é só crente. O que a pessoa deve fazer para ter acesso a esse Tribunal de Cristo? Bem, fazer a pessoa, em princípio, todo crente cristão, ele vai passar. Não quer querer, Crente quer distraído, não, não. todos passam. Agora, como vai passar? Sim. Isso sim é que o crente tem que prestar atenção, porque a Bíblia diz claramente que Deus virá e julgará a obra de cada um. Que obra é essa? Eu creio que essa obra ela está associada ao chamado individual de cada um. Cada um de nós tem um chamado. Eu, por exemplo, creio no sacerdócio universal de Cristo. Deus não chamou todo mundo para servir no púlpito. Paulo pergunta, serão todos apóstolos, serão todos profetas? Mas todos nós fomos chamados para servir o Senhor. Eu sei, mas para servir antes, o serviço sagrado. eu acho que deve ter colocado mal a questão. Eu falo, para todo o ímpio, os ímpios não vão para esse tribunal, Não, correto? não. O que é que o ímpio deve fazer para chegar até esse tribunal? Não, o ímpio para ir para esse tribunal deve crer na pessoa de Jesus Cristo. Ele não tem hipótese. Porque senão ele vai ter um outro tribunal. Né? Nós, quando falamos em termos escatológicos de julgamento, nenhum ser humano vai ficar por ser julgado. Quando nós falamos de ressurreição, todo mundo vai ressuscitar. E quando nós falamos de vida eterna,
temos que separar a vida eterna de eternidade. Todo ser humano é eterno. Então o Evangelho não é a eternidade em si. O Evangelho oferece a eternidade com Deus. Então, se você não passa pelo juízo do trono do tribunal de Cristo, vai passar por um outro tribunal que não é muito bom. Nesse caso chamado juízo do trono branco, lá em Apocalipse, capítulo 20, no final fala sobre o juízo do trono branco. Esse juízo, todo ser humano vai passar, porque todos serão ressuscitados. Uns primeiro, outros depois, não é? Para passarem por esse juízo. Agora, olhando aqui para 1 Coríntios 3, onde Paulo fala, inclusive, de diferentes níveis de galardão, ele dá alguns dados muito interessantes, não é? Ele diz, por exemplo, sobre ele no versículo 10, conforme a graça, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, assim, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Outro está construindo sobre ele. Contudo, ele diz assim, veja cada um como constrói. É um alerta. É assim, o fundamento está lançado. Veja cada um como é que está a construir. E ele aqui já está chamando a atenção de quem está a trabalhar na obra, aqui para ministro. Ele diz assim, porque ninguém pode colocar um outro fundamento do que já está posto, que é Cristo. Ou seja, no fundamento você já não mexe. Agora, como você vai construir depois do fundamento, é que ele está a dizer, olha lá. Agora ele diz assim, no versículo 12, veja algo muito profundo que ele diz. Se o que alguém constrói sobre o alicerce é ouro, primeiro nível que ele coloca aqui é ouro, tá vendo? Está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Diz assim, se o que alguém constrói sobre o alicerce é ouro, número 1, ouro, 2, prata, 3, pedras preciosas, 4, madeira, 5, feno, 6, palha. Tem algo interessante em relação aos primeiros 3 elementos, diferente dos segundos 3 elementos. Amém. Os primeiros 3 elementos, eles quando passam pelo fogo, eles permanecem. Os segundos 3 elementos, quando passam pelo fogo, não permanecem. O feno desaparece mais rápido, a palha, né, o feno a palha desaparece rápido, a madeira demora um bocadinho, mas também não aguenta, desaparece. O ouro, pelo fogo, mais refinado fica, a prata igualmente, e a pedra preciosa segue o mesmo caminho. Agora, aqui ele diz que a obra de cada um vai ser mostrada, porque haverá o dia que será trazida a luz. E a Bíblia diz que ela será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra. Ou seja, você é salvo, você nasceu de novo, você tem uma vocação. Número 1, entender a tua vocação. Número 2, andar de acordo com a vocação que foi chamado. Número 3, e aqui entra assim, ver como é que estás a andar no chamado que você foi. Porque há quem nem descobre o chamado. Há crente que vive uma vida na igreja sem descobrir a sua vocação. Mas todos nós temos vocação. Por exemplo, a evangelização é um chamado universal. Não é para os evangelistas. Não é verdade? Nem para os pastores. Todo crente deve evangelizar. Deve. Fechar a boca para falar de Jesus é fechar a boca é de ser cúmplice, não é, de pessoas, ou acabar por ser cúmplice com pessoas indo para o inferno. Porque a Bíblia diz claramente que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Nós temos o dever de anunciar Jesus para as pessoas. Nós temos o dever. Não temos o direito de calar a respeito. Ninguém na terra tem uma coisa boa e esconde para si. O ser humano tem a tendência, quando tem uma coisa boa, a partilhar. E essa é a melhor de todas as coisas. É a salvação das pessoas. Todo cristão deve ter a missão de pregar o Evangelho. Você pode não falar sempre de Jesus, mas nós temos que ser intencionais e despertar a igreja. Porque toda pessoa que está a calar a respeito de Jesus Cristo, está a calar a respeito do maior talento que lhe foi confiado. E está a permitir que pessoas sejam clientes do trono branco, né? Completamente. Está a ser cúmplice dos que vão aparecer no juízo do trono branco. Agora, aqui ele diz que virá o dia em que provará a qualidade da obra de cada um. E depois ele diz, se o que alguém construiu permanecer, haverá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, vai sofrer prejuízo, contudo será salvo. Ele já está a fazer uma separação, a dizer, pá, pronto, o que você fez para ele é madeira, queimou, não vai ficar nada. Significa, estás diante de Cristo, não tens a recompensa que esperavas, mas a salvação, pronto, vai ser salvo. Porque não está em causa a tua salvação, mas é como você fez a obra. Então, uma das coisas que vai determinar o galardão, e eu vou deixar já aqui como item principal, para quem está me ouvindo, é se o que você faz para Deus é para a glória de Deus, ou para uma outra razão, ou um outro motivo, ou uma outra motivação que não tem a ver com Deus. Eu acredito que nada nos explica mais sobre o galardão quando Jesus dá aqueles exemplos. Não seja como esses homens que oram na rua para serem vistos, receberam galardão. Não toquem trombeta quando Deus mola. Quando fez para a sua própria exposição, para o seu próprio aparecimento. Porque no dia do galardão, ele vai sondar o teu coração.
E não vai ter como esconder se o que você fez teve como objetivo glória dele ou qualquer outra razão. Tá bem? Por exemplo, hoje em dia nós estamos numa febre muito grande, não é? De ministérios. Uma febre muito grande de ministérios. Muitos ministérios a saírem, muita gente a abrir ministérios, a abrir igreja, a fazer ministério. Mas o que acontece? Se alguém faz a obra de Deus porque o outro fez, tudo o que ele está fazendo, nada está sendo transferido para o céu. Se você só está a fazer porque o outro fez, então quando você conseguir alcançar o que o outro fez, ou fazer porque o outro fez, o que você alcançou, tudo que você recebeste aqui. Porque não há nada que você transfere para o teu banco celestial. Se o que você está fazendo não tiver Deus naquilo que você está fazendo. Um aspecto que só queria que esclarecesse, daqui a pouco já passo outra vez para o Dr. Metucho. Se é um tribunal, certamente tem um juiz, certamente tem um réu, e há testemunhas eventualmente, e tem um advogado, com toda certeza. Nesse caso, quem será testemunhas das minhas obras? As minhas palavras, as minhas ações, isso é que vão testemunhar contra mim. O réu sou eu nesse tribunal, embora para recompensa. Certo. E os testemunhas contra mim mesmo serão minhas palavras e as minhas ações. As ações serão, naquele dia, testemunhos, sejam elas boas ou más. E não nos enganemos, tudo o que nós fizemos tendo em conta o testemunho, porque o que é o testemunho de Cristo? É a pregação da palavra só? Não. Tudo o que nós fizemos que tem como base a glória de Deus, até mesmo dar a água, um copo d'água a um profeta. Amém. A Bíblia está a dizer que de modo nenhum ficarei seu galardão de quê? De profeta por ajudá-lo. Tudo o que fizemos em favor de Deus e do de Deus, nós não ficaremos sem galardão porque conta. Agora, a forma como a pessoa se conduz é onde muita gente depois, nesse caso, acaba por ficar enganado. A forma como a pessoa se conduz de per si é testemunho. Ok. Tá vendo? O facto da salvação vir pela fé, né, e é um dom de Deus, não significa que eu deva ver uma vida sem estar consciente do testemunho. Porque o meu testemunho é importante. O meu testemunho conta para o galardão. Porque eu não falo de Jesus Cristo com as minhas palavras apenas. Eu falo de Jesus Cristo com a minha vida. E eu levo a minha vida com o cuidado de ser um fiel representante, embaixador de quem? De Cristo. De Cristo. Tá vendo? Então toda pessoa devia viver com essa consciência. Eu podia discutir no meu bairro, mas não vou discutir porque eu represento o Cristo no meu bairro. Tá vendo? A pessoa que vive com essa consciência, ele tem noção de que tudo o que ele faz toca ao Senhor. E quando nós temos uma igreja inteira, imagina uma igreja inteira com essa consciência. Somos representantes de Cristo, vivemos para testemunhar Cristo, precisamos de cuidar do nosso testemunho para cuidar de Cristo. Então o que vai acontecer? Não vamos ter pessoas que vão atentar mais para aquilo que Deus colocou nas suas vidas e naturalmente estarão mais aptas para passar pelo tribunal de Cristo e serem galardoados. Porque não é um tribunal que a pessoa vai receber sobre o que fez muito. É um tribunal que a pessoa vai receber sobre como ela fez o muito que ela fez. Amém. Okay. Doutor, gostaria também que eu coloquei aqui essa questão inicialmente ao apóstolo Vicente também, que debruçou-se muito bem. Uma das minhas preocupações agora também é aquelas pessoas que não são crentes ainda e que obviamente não estarão diante do trono de Cristo, estarão diante do trono branco. Eu gostaria que o doutor fizesse essa visão entre um e o outro, as consequências de quem vai para o trono branco, por exemplo, e os benefícios para quem vai para o trono de Cristo, para ajudar as pessoas que eventualmente pela sua condição estejam direcionadas ao trono branco, para que elas venham no trono de Cristo, ou no tribunal de Cristo. Obrigado pela pergunta. Olha, até no desejo mesmo para as pessoas já pensarem no trono branco. No trono branco a Bíblia diz que os livros foram abertos. Os livros. Aí é muito duro. Aí é muito duro porque os livros, os nossos atos são livros. Quando nós estamos a cometer, estamos a escrever. Sim, estamos a escrever. Quer dizer, da maneira que eu sou assim, eu sou uma escritura, o meu ato é uma escritura naquele livro. Aleluia. Está vendo? É como o nosso amado Moisés. O irmão Moisés disse que, olha, se não apaga meu nome no livro. Apaga meu nome no livro. Sim. Significa ele, Moisés, estava escrito lá. Estava escrito lá. Mas o que está escrito lá? Os atos, a vida dele está escrito lá. Cada vez você que está me acompanhando, cada vez você está a trabalhar, seja por Deus, seja por o mundo, fica a saber, há um livro. Os seus atos já é um livro. Então, nós temos a graça porque os livros dos atos negativos já foi apagado.
Certo. Foi cravado na cruz. Sim, é isso aí. Até o apóstolo me Tirou a palavra da boca. não. Até você me mexeu um pouco aqui dentro. Está vendo aquele cédula? Significa que os atos que poderiam nos condenar já foi apagado, por isso não vai aparecer lá. Os atos que podem nos condenar não vai aparecer no tribunal do Cristo. Mas os atos não são apagados, vai aparecer no trono branco. Então, olha, você que está me acompanhando, procura que os atos para ser apagados agora. Como que os atos foram apagados? Os atos foram apagados por causa da obra da cruz. Certo. Alguém morreu para o sangue dele apagar. Quer dizer, alguém tomou o seu lugar. Você que ainda não conhece o Cristo, aproveita de lançar o apelo. Você que não conhece o Cristo, aproveita, porque alguém morreu por ti na cruz. É isso aí, Deuteronômio 19. Deuteronômio 19, no versículo 5, vou fazer a leitura. Alguém morreu por ti para apagar os seus atos naquele livro. Olha o que a Bíblia fala. Porque tinha uma cédula, né? Como aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha e pondo força na sua mão com o machado para cortar árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer, o tal se acolherá a uma desta cidade, que quer dizer cidade de refúgio. O que a Bíblia está a falar aqui, relacionado da morte de Jesus, que apaga os atos para aqueles atos negativos, aqueles atos que condenam não aparecer mais. Olha aqui, o Moisés está a falar uma pessoa, vai na busca, vai na floresta para cortar a lenha, mas não foi sozinho, foi com uma outra pessoa. Ele pegou machado para cortar. As lenhas que está à frente merecem a morte. Mas quando ele quer cortar a lenha, o ferro, em vez de matar a árvore, foi matar a pessoa que está atrás. Quer dizer, essa pessoa que está atrás morreu no lugar da árvore. Porque o que merecia de morrer era a árvore. Mas em vez de machado matar a árvore, foi matar a pessoa que está lá atrás. É isso, Mateus 3. João Batista disse que o machado já está colocado na raiz. Todas as árvores que não produzem frutas devem ser cortadas. E quando ele estava falando das árvores, falava de nós. Nós somos as árvores. Mas João Batista, por detrás dele, tinha uma pessoa. Porque quando João Batista foi nascido, depois de 3 meses, alguém veio atrás dele. Agora, machado vai matar quem? O que está atrás. O que está atrás, o Cristo, morre por causa da árvore. Você é a árvore que Jesus morreu por ti. Quando Jesus morreu, apagou agora aqueles atos. Por isso, no tribunal do Cristo, não tem mais ato que vai te condenar. Mas para os ímpios que vão passar no trono branco, olha, eles serão condenados. Por quê? Porque o sangue não apagou. O sangue não apagou. Os nomes deles estão só no livro da vida. Mas os nossos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Meu Deus do céu. Doutor, fala-me sobre essa questão do livro da vida do Cordeiro e do livro da vida para nos entender. Ok. O livro da vida é o livro onde que todos que saíram no Adão estão escritos lá. Todos, quando fomos nascidos, já nossos nomes estão lá no livro da vida, mas ainda não é o livro da vida do Cordeiro. Vou me desculpar. Está vendo quando fomos nascidos no Adão? Deus, quando criou Adão, nós sabemos que ele criou para dominar, ele criou como rei. Ele criou como rei. O que ele vai fazer? Eu vou ter que voltar atrás para explicar bem o que o pastor me perguntou. Deus criou Adão fora do jardim. Jardim é uma graça. Ele não mereceu. Recebeu o jardim sem fazer nada. É verdade. Encontrou o jardim. Sim, encontrou o jardim aí. Por favor. Mas antes de chegar no jardim,
deveria passar na água, porque o jardim tinha um rio. Tinha. Está vendo? O jardim tinha os rios Rio que Pison. e daquele que cercava o jardim. Então, só condição para chegar na graça é passar Pelo rio. para passar pelo rio. A posição do jardim estava em cima do monte. A posição geográfica do jardim. Aí temos muito texto do Ezequiel 28, temos a imagem de Canaã, da maneira que Canaã estava em cima do monte, temos a imagem da igreja que é colocada na cidade alta, temos a imagem da Nova Jerusalém está no monte, na cidade alta, é isso aí. Então, para Deus levar o Adão, lhe passou na água, depois lhe levou lá. Por isso o batismo é importante. O batismo é importante. Para entrar na cidade santa, o batismo é importante. O batismo é importante. Não é a condição para você receber a salvação, porque a condição recebe Jesus, crê. Mas deve ser batizado. Senão tem que passar pelo importante. rio para chegar lá em cima. Sim, para chegar lá em cima, para receber agora o reinado. Então, o que aconteceu? Quando Adão pecou, tiraram agora Adão no jardim. Significa Adão estava a descair. Desceu. Desceu do monte. Desceu no monte. Quando estava a descer, Davi chegou agora a perguntar quem subirá no monte. Meu Deus do céu. Quem subirá no Monte Santo? No Monte Santo. No Monte Santo. Ele perguntou, quem subirá no Monte Quem? Santo? Deve ser limpo. Meu Deus. Não é qualquer. Não. O ímpio não é. Sim, porque quando Adão pecou, toda a humanidade caímos. Os nossos nomes estão no livro da vida. Mas era preciso o que agora? Livro da vida do Cordeiro, porque toda a humanidade caiu no Adão. Porque Adão é o primogênito. Certo. É o primeiro filho que Deus criou. Agora, todos os filhos de Jó morreram na casa do primogênito. Porque é aquela casa que matou todo, não a casa que caiu. A casa do primogênito, que é a casa do Adão, que matou todos os humanos. Todos os humanos nele. Nós todos morremos na casa do Adão. Quando morremos, porque aquela casa não tinha alicerce, estava construída em cima da areia. Era preciso outro primogênito vir, Meu Deus do céu. com a casa construída em cima da pedra, para pegar agora os que estavam lá naquele primeiro livro e entrar agora na segunda casa. Por isso, na história de João capítulo 10, o bom pastor encontrou as ovelhas no rebanho. Lhe tirou no primeiro rebanho. Certo. Quando lhe tirou no rebanho, ele tirou. Lhe encontrou no primeiro rebanho. Lhe tirou primeiro lá. Quando está a tirar eles lá, depois, ao levar no lugar bom, lhe disse, ele começa a dizer, agora eu sou a porta. Agora eu sou a porta. Quando fala, eu sou a porta, Tem que entrar. tem que entrar agora pela nele. porta. Certo. Ele agora fica outro lugar que é diferente do primeiro rebanho. Primeiro lugar, é verdade. Agora, ele disse, a pessoa aí pode sair. Para quê? Para ter repouso. Olha, vamos ler só esse versículo. Porque é muito importante para ver agora o livro do Cordeiro. Da vida do Cordeiro. João 10. Há um movimento profético que está lá no João capítulo 10. Ok, já estamos, né? Olha, João capítulo 10, vou começar no versículo 10. Versículo 2. Aquele que, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele agora que é o pastor das ovelhas. Entrou pela porta. Ele entrou na porta. Aí ele não disse que ele é a porta, mas ele entrou na porta e encontrou o porteiro. Porque o porteiro estava lá, o porteiro não permitia outros. Mas quando vi ele que é digno, deve entrar. Deve entrar. Quando entrou, o porteiro abre. Sobre a obra da redenção para nossos nomes entrar no livro da vida do Cordeiro, O porteiro teve que abrir. era preciso o porteiro abrir só para alguém que era digno. Abriu portas eternas. Abrai ou entradas eternas. Olha, Vem o Rei da Glória. as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, tá vendo? Agora chamou as ovelhas pelos nomes deles, as suas ovelhas é atrás,
para fora. Lhe levou agora para fora daquele primeiro rebanho. Lhe levou fora. Quando lhe leva agora fora, as coisas começam a mudar aqui. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. A liderança. E as ovelhas o seguem, porque conhece a voz. Porquanto não pode vir a voz sem ver o homem. E isso já é o Apocalipse. João virou para ver. Para ver a voz. Essa voz que é importante. Porque essa voz que nós ouvimos aqui primeiro, quando acreditamos em Cristo, é aquela voz que soará como trombeta para nos ressuscitar. Por isso, Apocalipse 1, a mesma voz que João ouviu como trombeta é a mesma voz no Apocalipse 4 que ele disse sobe. My God. Então, agora, no versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem. Olha, aqui agora no versículo 9, já as ovelhas estão fora. Olha agora o Cristo vai dizer no versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá. Sairá para ir aonde? O arrebatamento. Entrará e sairá. Entrou. Mas depois vai sair. Mas quando vai sair, vai achar o quê? Vai achar pastéis. Aonde? Boda do Cordeiro. Porque os nossos nomes entrou no livro da vida do Cordeiro quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. It's too much. It's too much. It's too much. It's too much. Nós precisamos de um tempo para digerir essa informação. Nós precisamos de um tempo para digerir essa informação. E aqui o pastor Vicente disse que é melhor colocar ainda um louvor. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. We'll sing it again. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle
E nós já voltamos. Olha, aqui está demais hoje, né? Eu vi aí o Fred nos comentários dizendo que perdemos a rede, né, o Fred? Perdemos a rede porque está demais, está demais. E estamos só em João 10, atenção, estamos só em João 10. Ainda nem chegamos no versículo 10, só estamos ainda. Deixa eu devolver aqui a palavra ao doutor para dar continuidade aqui à fala. Doutor, pode dar continuidade, por favor. É isso aí, no versículo 9, agora é pastéis. Estamos a ir agora no banquete, porque quando estamos aí no banquete significa já saímos no peito da Sara. O que eu estou querendo dizer? Se nós olharmos a história da Sara, porque é isso que vai nos ajudar para interpretar muito bem o João 10:9. A Sara, quando teve Isaac ainda estava no peito, a tomar leite. Mas a festa chegou quando? Quando ele acabou. Quando não estava a tomar mais leite. Sim. Daí que Abraão organizou uma festa. Quer dizer, a festa não vai começar enquanto que ainda está no peito tomar leite. Só depois de ser desmamado. Depois de ser desmamado que vai ter a festa. Porque leite, segundo Pedro está a dizer, é a palavra. Igreja, estamos ainda a tomar leite. Mas no tempo do arrebatamento, acabou. Acabou ali. Acabou. Quando acaba, Já foi desmamado. é desmamado, haverá separação entre Ismael e Isaac. Tem mistério. Ismael tem que ir no deserto, que representa Israel, que vai entrar na tribulação. Ismael vai entrar lá, porque Ismael que vai no deserto. E Ismael, quando chega no deserto, vai precisar de água. Por isso, quando os filhos de Israel saíram do Egito, chega no deserto, precisaram de água. Eu é que preciso de água, filha. Traz essa água aqui, por favor. É isso, Apocalipse 12. Sim. Vão de deserto. Mas agora, a festa começa para quem? Para Isaac. Meu Deus. Porque Isaac agora chega nesse lugar para ir comer. Ir comer agora. Mas Ismael se separa, Agar vai em outro lugar. Então, daí nossos nomes no livro do Cordeiro entrou. Quando entrou, agora o versículo 10, o ladrão, o trabalho dele é o quê? Fazer o todo possível para nos tirar, apagar os nossos nomes lá. Mas uma coisa que é impossível. Por isso ele veio agora para fazer o quê? Para roubar, para matar e destruir. Matar o quê? Ele está a visar essas ovelhas. Ele está a visar essas ovelhas, porque o papel do diabo contra a sua vida, você que está me acompanhando, é fazer que para te desviar. Para te desviar por quê? Porque ele sabe que há uma recompensa que está à frente. No tribunal do Cristo, para te levar aonde? Porque ele quer para você só parar no trono branco. Para parar no trono branco. Por isso, ele vai fazer esse papel agora para fazer tudo possível ele te desviar. Mas graças a Deus. Porque nós temos um refúgio. Onde que achamos aquele refúgio? Deuteronômio 20. O refúgio está aqui. Deuteronômio 20, no versículo 19. Até 20. A Bíblia diz... Deuteronômio 20, 19 até 20. Onde que o diabo não vai te encontrar. Quando sitiar uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirá o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque ele dele comerá. Pelo que o não cortará, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Olha agora versículo 20. Mas as árvores que souberes que não são árvore de comer, quer dizer, árvore que não dá frutas, destruí-las e cortá-las e contra a cidade que guerrear contra ti. Edificar baluartes
até que esta seja derrubada. Meus queridos, aqui Moisés falou uma profecia super importante, uma profecia que nós não podemos deixar. Ele está falando das árvores, mais uma vez. Agora, aqui ele disse que quando você vai numa cidade, que encontrar as árvores, não corta aquelas árvores, porque aquelas árvores vão te dar frutas para comer. Agora, quando chega no versículo 20, mas se aquelas árvores que não têm frutas, vai cortar. Depois de cortar, não deita isso, porque isso vai te servir para você se esconder. No momento da guerra, aquela árvore que você vai cortar, você vai colocar, está vendo, tipo, no momento da guerra, aqueles sacos, o soldado está atrás. Mas você vai colocar aquele pedaço de árvore que você vai cortar para te servir de esconderijo. Mas qual é essa árvore que não tinha fruta que cortaram? Se nós chegamos nas palavras do Cristo, o Cristo disse: eu sou a árvore, vocês são ramos. Sim, João 15. Sim, e nós sabemos que a fruta está colada mais nos ramos. Nos ramos. Não é no tronco. Sim. Então, quando chegou o momento da morte, os ramos fugiram. Quer dizer, os discípulos. Quando os discípulos fugiram, o tronco ficou sem frutas. Porque Pedro, que era ramo, que tinha fruta, foi. Natanael foi. Está vendo? Então, Bartolomeu, todos foram. O tronco ficou sozinho. Quando o tronco ficou sozinho, Moisés disse: deve cortar aquela árvore. Cortar essa árvore já é a morte de Jesus. Mas quando você for lhe matar, não deita aquela árvore. Porque vai vos ajudar no tempo da guerra, como refúgio. Vocês vão ficar atrás, o inimigo, em vez de vos ver, vai ver árvore. Esse ladrão de João 10:10 não tem como ver a igreja. Por quê? Porque a igreja está atrás, à frente. Por isso o faraó disse: matará o menino, deixará meninas. Porque aquele menino é o Cristo, ele que é o menino, a igreja é a menina. Ele morreu para nós agora ter esconderijo. Por quê? Porque João 10:10 para não te ver mais. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus pela sua obra perfeita. Glória a Jesus. Glória o a Jesus pela sua obra nosso tempo mesmo já está no fim. Nós teremos a oportunidade de certamente estar aqui em outras oportunidades. Vamos fazer o encerramento. Pastor Vicente, 3 minutos para fazer o encerramento. Algumas considerações. Tem que programar seminário aqui com o doutor. Muito forte. Acho que quem ouviu aí deve estar já com um desejo de... Não se cansa de ouvir. Eu vou deixar aqui o convite na mesa para o doutor estar conosco na sexta-feira. Vamos falar meditar sobre o porquê Jesus Cristo disse que o reino dos céus é tomado à força. Esse é o tema na sexta-feira. Porquê Cristo disse que o reino dos céus é tomado à força? Na sexta-feira vamos falar sobre isso. Na quarta-feira estaremos a falar sobre suicídio é pecado. Portanto, terei aqui outros convidados falar sobre essa matéria. Na sexta-feira, então, vamos falar sobre porque Jesus Cristo disse que o reino dos céus é tomado à força, e deixa aqui o convite na mesa para o doutor estar conosco. Pastor Vicente. Muito bom. Eu queria falar de diferentes tipos de coroas que as escrituras falam. Não tivemos tempo para entrar muito sobre isso. Mas a Bíblia fala sobre coroa de ouro, não é? Apocalipse 4:4. A Bíblia fala sobre a coroa incorruptível, né? 1 de Coríntios capítulo 9, versículo 25, né? Fala da coroa incorruptível, e é interessante que ela aí faz uma associação com atletas, né? Deixa-me só abrir aqui no instante. E ele fala, onde ele fala sobre os atletas que correm para um prêmio e uma coroa corruptível, mas nós todavia corremos para uma coroa diferente do prêmio. Ou seja, os atletas dos Jogos Olímpicos, eles correm para uma coroa que é corruptível, não tem duração. E essa é uma alegoria interessante, por tudo que fizemos para Jesus, que tem como objetivos, né, propósitos meramente terrenos, não nos levará à incorruptibilidade, nem ao prêmio da incorruptibilidade. Então corre-se o risco da pessoa ganhar aqui, conquistar aqui e ficar por aqui. Ele diz aí que no 1 Coríntios 9, 24, ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível
nós, porém, incorruptível. Paulo diz assim que assim também eu corro, eu Paulo, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, reduzindo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificados. E ele fala da incorruptibilidade, da coroa da incorruptibilidade. Qual é essa coroa da incorruptibilidade? Ela fala, de facto, da forma como o ministro leva a sua vida. Parecendo que não, as minhas obras negativas, elas não vão entrar lá, não vão, mas a forma como eu me conduzo naquilo que Deus me confiou, vai. Ele não vai me condenar por isso, porque foi perdoado nele, é verdade, mas a forma como eu me conduzi fazendo o que ele me confiou, vai falar. Um outro versículo também usado é 2 Timóteo 4,8, onde ele fala da coroa da justiça. Ele diz assim, já a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Essa é uma coroa reservada para aqueles que amam e estão conscientes, Estão desejosos. desse encontro. Porque Paulo disse que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se esperamos em Cristo só nessa vida, esse é o maior desafio da igreja hoje. Porque nós estamos a ver um tempo da igreja muito presa só as coisas daqui. Falta que consciência da eternidade, consciência de que estamos aqui de passagem. A Bíblia nos chama de peregrinos. O que é um peregrino? O peregrino é alguém que sai de um lugar, vai numa viagem, e enquanto ele está na viagem, ele não está no seu lugar, não está na sua casa. Enquanto ele está na peregrinação, ele não está em casa. Né? Mas ele tem o desejo de quê? De voltar para casa. Todo bom peregrino tem desejo de voltar para casa. Enquanto estamos na terra, não estamos em casa. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. E todo cristão deve ter consciência disso. Para não pensar que a vida se resume a isso que está aqui. A todas as coisas que temos aqui. É verdade, vamos conquistar coisas aqui. Amém, glória a Deus. Mas mais do que isso, precisamos de conquistar as coisas que passam desse tempo. Eu costumo dizer, a eternidade tem o lado de cá e o lado de lá. Nós estamos a experimentar o lado de cá da eternidade. Mas ainda tem o lado de lá da eternidade. Não sei se vocês estão a entender a minha linguagem. Então não podemos ficar contentes já aqui, porque Paulo diz, quem se contenta só com a terra, Paulo chamou de o mais miserável dos homens. Então, uma coisa também que eu queria deixar para os irmãos que estão me ouvindo, importante é, servir Jesus não é só como pastor, apóstolo, mestre, doutor, não. Um médico pode servir Jesus na medicina. Um advogado pode servir Jesus no direito. Você que está me ouvindo. Um técnico de qualquer área, até de eletricidade, onde ele estiver, desde que a vida dele seja uma vida pautada no glorificar a Deus com o que ele faz, ele serve o Senhor. Porque nós não estamos a dissociar a pessoa do que ela representa. Então, você que está aí, deve entender isso. Não é? A sua responsabilidade na sua área. Porque ali na sua área você está a representar o Senhor. Pode ser que a sua fatia, a porção que Deus lhe deu como vocação, para servir, né, o sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio que nesse momento serve o mundo. Nós somos a igreja, estamos no mundo para servir o mundo. E servir o mundo com o quê? Com o que Deus tem para o mundo. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. E essa vontade é estabelecida pela igreja. A igreja está aqui como sal, luz. Ela está aqui para quê? Para que ela possa de facto servir o mundo com o desejo de Deus. Porque se tirares a igreja da terra, Deus não tem nada com a terra. Então a igreja é a legalidade de Deus aqui na terra. É por meio dela que Deus estabelece a sua vontade, estabelece o seu decreto. É por meio dela que Deus age e toca a humanidade. Os de Deus devem estar cientes disso. Porque se você serve como professor e você não entende que você é um professor ali do reino de Deus, ali na educação, você vai servir como se fosse a servir quê? O ministério da educação só ia a homens. Estás a esquecer que se tu fizeres bem por Jesus, o que você fizer na educação como professor, conta também para o teu galardão. Amém. O pai que cuida bem do filho, conta para o galardão dele. Amém. A mãe que cuida bem das crianças, cuida da casa, conta para o galardão. Muito Então, bem. nós temos que ter essa compreensão geral do que representa de facto esse galardão, e sem esquecer a congregação, sem esquecer as nossas contribuições para o Evangelho, sem esquecer a nossa cooperação com o Evangelho de Cristo, que Paulo fala, que é extremamente importante. Por tudo que fizemos aqui para ele, com certeza não será esquecido. Paulo disse em 1 Coríntios 15, 58, que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Não é vão. Sim. Não é vão. Pastor Vicente, muito obrigado. Obrigado. Doutor, Ok, Deus abençoe. Olha, as tribulações que estamos a passar aqui são leves, mas há um peso da glória eterna que nos é reservado. 2 Coríntios 4, 17 e 18. A sua fidelidade vai te dar coroa da glória. 1 de Pedro 5, 4. Seja fiel em tudo que você está fazendo.
em tudo que está a fazer, seja fiel. Segundo o Apocalipse 2:10, temos a coroa da vida e nós temos mais 12 recompensas do livro do Apocalipse. Porque não temos tempo para abrir tudo. Para abrir primeiramente aquelas coroas ainda. Aquelas coroas, como que será? Bom, vamos aproveitar com aquela coroa aonde? Vai servir do quê? Vai servir de quê? De quê? Por quê? Para Tá quê? vendo? O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Bom, me deram coroa. Agora vou dizer, o quê? Por exemplo, Qual é a coroa da diferença vida. de ter É o coroa? quê? Quando Que é se fala coroa da vida? coroa da vida, é o que agora? Devemos agora ter, hoje Tempo pelo para menos abrir. demos uma introdução Sim. para as pessoas ver que no tribunal nós não iremos receber a salvação, iremos receber a recompensa. Se nós olhamos o Adão, Adão não pode receber a recompensa, o Adão não pode receber a benção sem ainda cultivar e guardar o jardim. Quando ele vai cultivar o jardim, guardar o jardim e dar o nome nos animais, daí a mulher chega. Come on now. Ei, Senão a mulher não chega. Se ele não trabalhar, não tem Se não recompensa. trabalhar, a mulher não chega. Jesus. Deve trabalhar depois, naquele trabalho, esse aqui mesmo ficou mesmo cansado. Está vendo, você que está me acompanhando, está vendo esse problema, a doença, ou falta de casamento, são tribulações, são coisa de leve, Leve. que estamos a passar. Existe coisa gloriosa que está na nossa espera. Por isso não fica com medo. Está vendo? O mesmo quando eu falei do Adão, se você olhar na posição do Adão, Adão trabalhou mesmo duro. Significa devemos trabalhar mesmo. Trabalha em qualquer área que você está, seja lá na igreja, seja lá pela nação, trabalha fielmente. Porque temos as recompensas. E a recompensa quando chegou, veja só, Adão que já estava morto, mas acordou. Quer dizer, mesmo morrendo hoje, a Eva virá. Porque Adão, vamos ver, Adão para se encontrar com Eva, morreu, né? Porque dormiu. Dormir, Jesus chama isso no João 11, é que nosso irmão Lázaro Dorme. Lázaro morreu, mas Jesus chamou isso que está dormindo. Quer dizer, quando o nosso amado Adão está a dormir, isso é morte. Mas quando está a ressuscitar já por quê? Arrebatamento para receber recompensa. Há uma Eva está na minha espera. A Bíblia diz que a mulher achou abundante. Significa que há abundância das recompensas está na nossa espera. Tem mesmo abundância das recompensas. Por isso, você que está a trabalhar, não fica cansado. Amém. Não pensa que, mesmo se aqui ninguém te paga, verdade. mas existe um salário. Aleluia. Um salário que está por você. Aleluia. Mesmo aqui você está a passar, não tem nada, não tem casa, não tem quê. O problema não é isso. O problema é lá em Canaã. O problema é lá em Canaã. Está vendo? Quando o povo do Israel andava no deserto, o problema dele era que os olhos estavam fixados lá em Canaã. Podemos comer aqui. E já tinha as terras determinadas para eles. Sim, porque foram preparar o lugar. Certo. Tá vendo? Foram preparar o lugar. Podemos ter casa, carros aqui, mas devemos olhar a recompensa melhor. Devemos olhar a recompensa melhor. Aqui no mundo é um deserto. O tempo que estamos a passar aqui, porque a igreja sempre é comparada com Israel. Está vendo? Depois da Páscoa é o deserto. Depois da morte de Jesus é o deserto que estamos a passar para chegar em Canaã. Mas em deserto, olha o que a Bíblia diz, vou acabar aqui. A Bíblia diz, não haverá estéril. Aonde? No vosso meio. Lá na terra, em Canaã. Quando estava dado as Não, promessas não haverá do Êxodo, estéril nem mulher que aborte. na sua família. Mas lá em Canaã, significa no deserto pode haver. Sim. No deserto pode haver. Mas quando lá vocês em entrarem Canaã, lá, amado, ele vai enxugar as nossas lágrimas. Amém. Aleluia. Amém. Ele vai enxugar as suas lágrimas. Você jejuou muito, você orou muito, você já fez muitos dons, mas está vendo o tipo que Deus não está te olhando. Eu cheguei aqui para lhe dizer,
haverá um dia da recompensa. Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, apóstolo Vicente. Uau, que tarde abençoada que nós passamos. E eu vou deixar aqui o desafio para voltarmos na próxima semana para falarmos das recompensas, né? Dos galardões. Não falamos, não entramos aí, ainda falta extrair tudo isso. Homens de Deus, muito obrigado pela vossa aceitação ao convite. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Pastor Vicente, aqui, que já é um comentarista residente, está aqui sempre conosco. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E o doutor Metucha, muito obrigado também. Obrigado mesmo. Obrigado, apóstolo. Obrigado, pastor. Obrigado. Olha, obrigado.